Capítulo 101 Lutando contra os 100 melhores. Xiao Juyan chegou rapidamente na frente do balcão de registro e ficou chocado ao reconhecer Shunlong. Xiao Shitou e Lin Wu, que estavam atrás dele, também estavam olhando para Shunlong em descrença. Xiao Shitou não pôde deixar de perguntar: "Você é o Shunlong que derrotou Lei Pong?" Os olhos de Shunlong varreram Xiao Shitou e Lin Wu, mas ele não prestou atenção neles enquanto seus olhos então encaravam Xiao Juyan. Embora Xiao Juyan estivesse surpreso ao ver que a pessoa que derrotou Lei Pong era a mesma pessoa que tinha entrado na seita com seu irmão do Reino da Fortuna do Céu, meio ano atrás, ele ainda não levou Shunlong a sério, pois também se virou para olhá-lo e disse: "Embora você tenha o direito de me desafiar, você não tem chance contra mim. Ouvi sobre sua luta com Lei Pong alguns dias atrás. Você só venceu porque conseguiu cansá-lo. No entanto, sou muito mais forte do que você e ele. Estar no top 100 do ranking da arena é uma liga completamente diferente." Shunlong observou Xiao Juyan caminhar até o balcão de registro e depois de entregar seu Jade da seita, ele aceitou oficialmente o desafio. O irmão mais velho Xiao aceitou seu desafio. É claro que ele aceitou. Você acha que o irmão mais velho Xiao tem medo desse Shunlong? Xiao Shitou lançou um olhar significativo para Xiao Juyan enquanto dizia: "Irmão mais velho." Xiao Juyan, no entanto, deu um tapinha em seu ombro enquanto dizia: "Eu sei." Então, depois de lançar um olhar profundo para Lin Wu, que a deixou envergonhada enquanto abaixava a cabeça, Xiao Juyan entrou na arena. Parando na frente de Shunlong, ele então disse: "Já que você me desafiou, que tal uma aposta? Você deve ter 200 pedras espirituais com você, certo?" Xiao Juyan então pegou 200 pedras espirituais de seu anel espacial enquanto olhava para Shunlong. Shunlong assentiu como se esperasse que Xiao Juyan dissesse isso e disse em troca: "De fato, mas que tal uma aposta maior? O que você quer dizer? Que tal apostarmos tudo o que temos em nossos anéis espaciais?" Não apenas Xiao Juyan, mas todos na multidão ficaram em silêncio enquanto olhavam para Shunlong como se estivessem olhando para um louco. "Você está louco?" Xiao Juyan deixou escapar quando viu Shunlong removendo seu anel espacial de sua mão, enquanto a multidão explodia em discussões. "Shunlong está falando sério? Ele está confiante de que pode derrotar o irmão mais velho Xiao ou está apenas blefando para assustá-lo?" "Eu acho que ele está blefando. Eu vi a luta dele com Lei Pong e tudo o que ele fez foi correr por aí." Xiao Juyan olhou para Shunlong com ceticismo enquanto perguntava: "Como eu sei que você não removeu seus itens do seu anel espacial?" Shunlong sorriu enquanto pegava algumas ervas de nível 2 na frente de Xiao Juyan e todos os outros na multidão. Essas ervas eram as que ele havia colhido da floresta exuberante na região da Montanha Demoníaca. Ele também tirou a adaga de grau prata, bem como um punhado de suas pedras espirituais, antes de colocá-las de volta em seu anel espacial. Xiao Juyan olhou para Shunlong com apreensão, sem saber se ele estava pensando nele como confiante ou simplesmente estúpido. "Esse cara está tentando me assustar." No entanto, os itens em seu anel espacial eram definitivamente reais. Não importa o que aconteça, ele lutou com Lei Pong há apenas 5 dias, então sua força não pode realmente ter crescido desde então. Depois de chegar a essa conclusão, Xiao Juyan sorriu enquanto tirava um martelo de ferro de seu anel espacial e disse: "Então vamos fazer isso." Shunlong então entregou seu anel espacial ao representante da arena, antes que Xiao Juyan fizesse o mesmo. A multidão não conseguia acreditar que Xiao Juyan tinha aceitado esse desafio maluco. Não importa quanta confiança esses dois tinham em si mesmos, essa era realmente uma aposta maluca onde você poderia perder tudo o que tinha. Finalmente, Shunlong sorriu enquanto perguntava algo inesperado: "Você definitivamente deve saber sobre a tentativa de assassinato fora da Floresta Azul, certo?" Um brilho passou pelos olhos de Xiao Juyan antes de Shunlong vê-lo balançando a cabeça e dizendo: "Eu não tenho ideia do que você quer dizer." A voz de Little Black, no entanto, soou dentro da cabeça de Shunlong ao mesmo tempo em que ele disse:
Mestre, eu definitivamente pude sentir seu batimento cardíaco acelerando com meu sentido de alma, quando você perguntou a ele sobre o assassinato. Ele definitivamente sabe algo sobre isso. Shunlong acenou com a cabeça após obter a confirmação de Little Black enquanto circulava sua ampulheta do monarca, enquanto seus olhos imediatamente ficavam dourados. Xiao Juyan sentiu a mudança em Shunlong quando ele também liberou seu cultivo, que já havia atingido o meio do grau 6 da Terra, enquanto seu corpo então começou a se transformar em uma substância semelhante a uma rocha. Xiao Juyan agora parecia um golem, pois cada parte de seu corpo, além de seus olhos, estava coberta por rochas. Este é o corpo de rocha do irmão mais velho Xiao. Vamos ver como Shunlong quer quebrar suas defesas quando o irmão mais velho estiver entre os especialistas mais fortes de seu nível quando ele assumir esta forma. Shunlong cerrou os punhos com força enquanto olhava para os olhos de Xiao Juyan. Você ainda tem uma chance de me contar sobre a tentativa de assassinato na Floresta Azul. Xiao Juyan, no entanto, estava muito mais decidido dessa vez quando respondeu. Então que tal você vir e descobrir? Shunlong estreitou os olhos enquanto caminhava em sua direção com passos firmes. Ao mesmo tempo, Hengyi e Fu Peizi tinham acabado de chegar juntos na arena, quando viraram a cabeça para assistir à luta. Como a atenção de todos estava no centro da arena, quase ninguém notou sua chegada. Xiao Juyan sorriu ao ver Shunlong se aproximando. Segurando o martelo de ferro firmemente em sua mão direita, ele estava pronto para derrubá-lo com um golpe, na primeira chance que tivesse. Finalmente, quando Shunlong deu outro passo à frente e entrou no alcance de ataque de Xiao Juyan imediatamente avançou, balançando o martelo em sua mão com força total em direção à cabeça de Shunlong. Os olhos dourados de Shunlong se iluminaram quando ele liberou seu domínio do monarca, antes que sua perna direita repentinamente chutasse o chão, chegando instantaneamente na frente de Xiao Juyan em vez de recuar. Cerrando o punho esquerdo, ele socou com força total o peito de Xiao Juyan. O martelo de Xiao Juyan diminuiu drasticamente quando o punho de Shunlong o atingiu com um estrondo alto, esmagando instantaneamente a armadura de pedra em seu peito. Xiao Juyan cambaleou 2 passos para trás antes de vomitar um bocado de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 102 O trunfo de Xiao Juyan. Todos na arena estavam olhando com espanto, enquanto o soco de Shunlong tinha quebrado a armadura de Xiao Juyan. E ele acabou de socar o corpo de pedra do irmão mais velho Xiao. Impossível! O irmão mais velho Xiao é imbatível dentro do mesmo nível de cultivo. Imbatível? Como você explica isso então? O soco de Shunlong definitivamente quebrou a armadura de pedra de Xiao Juyan. Não foi apenas a multidão que ficou chocada, até Hengyi e Fu Peizi que viram isso ficaram pasmos. Xiao Juyan era alguém que era famoso por sua defesa e, ainda assim, apenas um soco de Shunlong o fez tropeçar e vomitar sangue. Fu Peizi virou a cabeça para olhar para Hengyi enquanto perguntava com uma voz que não escondia seu choque de forma alguma. Hengyi, você já percebeu? Esta pessoa é igual ao irmão mais velho Kang. Hengyi, no entanto, nem olhou para Fu Peizi, pois seus olhos estavam fixos em Shunlong no centro da arena como uma fera faminta olhando para sua presa. Xiao Juyan limpou o sangue do canto da boca antes de usar seu QI para recriar as pedras ao redor de seu peito. Logo, as pedras esfareladas perto de seu peito foram rapidamente restauradas, quando Xiao Juyan se virou para olhar para Shunlong e disse em um tom arrependido. Eu não esperava que você cultivasse tanto o QI quanto o refinamento corporal. Seu soco realmente me pegou de surpresa, mas infelizmente para você, minha armadura de pedra é o contra-ataque perfeito contra cultivadores de refinamento corporal. Quando essas palavras saíram da boca de Xiao Juyan, as pedras cobrindo seu corpo mudaram de forma enquanto lentamente se transformavam em pontas afiadas. Xiao Shitou, que viu isso, riu, como se esperasse esse movimento desde o início, enquanto Lin Wu parecia ter acabado de soltar um suspiro de alívio ao dizer sorrindo.
Eu sabia que o irmão mais velho Juyan ainda estava escondendo sua verdadeira força. Como ele poderia perder para alguém como Shunlong? Hahaha, claro. Se Shunlong quiser socar o irmão mais velho de novo, ele definitivamente destruirá suas próprias mãos dessa vez. Xiao Shitou também exclamou em alegria. Shunlong não esperava que Xiao Juyan decidisse se proteger dessa forma. Se isso fosse há 4 dias, quando ele estava lutando contra Lei Pong e ainda estava no auge do primeiro estágio no corpo eterno de Monarque, Shunlong não teria como lidar com esses espinhos. Mas agora, depois de já ter avançado para o meio do segundo estágio, Shunlong estava confiante de que poderia facilmente destruir as defesas de Xiao Juyan com toda a sua força. No entanto, depois de dar meio passo à frente, os olhos dourados de Shunlong se iluminaram antes que ele de repente inclinasse a cabeça para a esquerda. Swish! Assim que Shunlong inclinou a cabeça, uma pedra em forma de espinho voou a uma velocidade incrível, passando por ele e quase atingindo seu rosto. Este ataque furtivo que foi direcionado ao rosto de Shunlong, poderia facilmente tê-lo aleijado, se não o matado imediatamente. Xiao Juyan ficou genuinamente chocado que seu ataque tivesse errado. Este era um trunfo que ele nunca havia revelado antes, e ainda assim Shunlong conseguiu evitá-lo, quase como se soubesse que estava chegando. A multidão nem teve tempo de reagir, pois viu Xiao Juyan bombardeando Shunlong constantemente com vários espinhos voadores. Um após o outro, os espinhos de pedra voaram em Shunlong, que ativou seu domínio do monarca, pela segunda vez, e evitando todos eles, ele chegou na frente de Xiao Juyan. Xiao Juyan tentou abrir a distância entre eles, mas Shunlong foi ainda mais rápido do que ele. Reunindo a força de seu corpo eterno do monarca, em seu punho direito, Shunlong enviou um soco com força total no abdômen de Xiao Juyan. Seu punho passou pelas pedras afiadas, como uma faca quente cortando manteiga, ao atingir Xiao Juyan diretamente no estômago. Xiao Juyan foi arremessado voando enquanto cuspia um bocado de sangue fresco. Dentro do sangue, a multidão estremeceu, pois conseguia até mesmo avistar pedaços de seus órgãos internos, antes que seu corpo caísse violentamente no chão, criando um pequeno buraco em forma humana. A arena inteira começou a aplaudir de excitação, mas Shunlong não parecia ter terminado ainda. Todos o observavam curiosamente enquanto ele caminhava lentamente em direção a Xiao Juyan, cujo corpo ainda estava enterrado no chão. Depois de arrastá-lo para fora do buraco, Shunlong de repente ouviu alguém gritando dos assentos da plateia. Shunlong, o que você está tentando fazer? A luta já acabou. Xiao Shitou perguntou nervosamente depois de ver seu irmão ser arrastado como um cachorro. Shunlong, pela primeira vez, abriu um sorriso diabólico ao dizer: então por que Xiao Juyan ainda não se rendeu? Minha seita Jade não acendeu, então seu irmão ainda não perdeu a consciência ou se rendeu. Fu Peize, que também queria intervir, decidiu ficar em silêncio. O que Shunlong tinha acabado de dizer era a verdade, afinal, e caso ele decidisse interferir em uma luta de arena em andamento, o ancião responsável pelas regras da arena poderia até mesmo retirá-lo de sua patente. Hengyi também observou curiosamente Shunlong, que sorriu para Xiao Juyan de repente. Então, ele virou a cabeça para olhar para Xiao Shitou e Lin Wu na multidão enquanto perguntava: o que vocês sabem sobre a tentativa de assassinato na Floresta Azul? Shunlong está quebrando as regras da arena. Rápido, alguém chame os anciões da seita. Lin Wu gritou em pânico. Todos na multidão ao redor dela zombaram enquanto olhavam para Lin Wu com olhares zombeteiros nos olhos, imaginando se essa garota era algum tipo de idiota especial. Shunlong nem virou a cabeça para olhar para Lin Wu. Seus olhos dourados estavam encarando Xiao Juyan enquanto ele esperava por sua resposta. Tapa. A mão de Shunlong deu um tapa no rosto de Xiao Juyan, assustando a todos antes que ele dissesse em um tom frio: nem pense que você pode se render na minha frente. Você achou que seria tão fácil? Ou você vai me dizer o que eu quero saber, ou eu vou garantir que você não consiga sair daqui sozinho.
Xiao Juyan começou a rir alto quando ouviu as palavras ameaçadoras de Shunlong e perguntou: Eu não vou andar aqui sozinho? Estou curioso para saber como você vai fazer isso. Não me diga que você tem coragem de me aleijar, muito menos me matar. Shunlong sorriu depois de ouvir as palavras de Xiao Juyan, e então disse: Pequeno preto, faça isso. Fim do capítulo. Capítulo 103 O plano de assassinato. Pequeno Black, faça isso. De repente, Xiao Juyan pôde sentir uma pressão terrível caindo sobre ele, uma que lhe trouxe uma dor inimaginável. Esse era um tipo de dor que ele nunca havia sentido antes, uma dor que quase instantaneamente o levou à beira do colapso. Xiao Juyan estava se sentindo como se alguém estivesse tentando rasgar sua alma. Todos na multidão ficaram horrorizados ao vê-lo, um especialista que estava em 93º lugar no ranking da arena, gritar e rolar no chão enquanto segurava sua cabeça de repente. Até Heng e Fu Peize sentiram um arrepio com essa visão enquanto recuavam alguns passos. Além de Xiao Juyan, ninguém mais conseguia sentir nada de errado. Afinal, essa pressão não era a aura ou algum tipo de QI que as pessoas pudessem sentir, mas o poder da alma do pequeno Black. A menos que a alma de alguém estivesse pelo menos no mesmo nível que a do pequeno Black, e essa pessoa também pudesse usar seu sentido da alma para escanear a arena, era impossível para qualquer um sentir o sentido da alma do pequeno Black. O que Xiao Juyan estava passando agora, era um tipo de tortura onde sua alma estava constantemente sendo levada ao ponto de ruptura, e pouco antes de sua mente entrar em colapso, Little Black então lhe daria alguns segundos para descansar, apenas para então começar novamente do começo. Nem mesmo um minuto se passou até que Xiao Juyan começou a gritar. Não, por favor, pare. Eu vou te contar tudo. Por favor, irmão mais velho. A voz em pânico de Xiao Shitou também soou dos assentos da plateia ao mesmo tempo, mas Xiao Juyan não conseguia prestar atenção nele enquanto implorava para que a tortura parasse. Todos na arena entenderam que Shunlong deve ter feito algo a Xiao Juyan, mas não havia como provar nada. Mestre, sinto que ele está pronto para nos contar tudo. Shunlong assentiu com a cabeça enquanto Little Black parava sua tortura e Xiao Juyan finalmente começou a relaxar, até ouvir a voz séria de Shunlong. Não tente mentir para mim, ou se eu começar a sentir que você não está me contando tudo sobre o assassinato. Xiao Juyan estremeceu ao ouvir isso e repetidamente assentiu com a cabeça enquanto dizia: Não se preocupe, eu definitivamente contarei tudo a você. Tudo começou com a família Lin. Irmão mais velho. Xiao Shitou gritou quando viu que seu irmão estava pronto para contar tudo. Xiao Juyan, no entanto, não prestou atenção em Xiao Shitou enquanto continuava. Alguns meses atrás, Shitou conheceu Lin Wu na cidade imperial. No mesmo dia, ele voltou para casa e disse ao nosso pai que foi amor à primeira vista e que ele pretende se casar com ela. O pai, no entanto, investigou as coisas e descobriu que Lin Wu, que era filha do patriarca da família Lin, estava prometida ao filho de Shun Fang, o mestre de formação de bronze de nível 3 da Cidade da Floresta Azul. O patriarca da família Lin veio à nossa propriedade marquesa alguns dias depois, para discutir assuntos com nosso pai. Nesse ponto, o rosto de Lin Wu já estava branco quando ela ouviu Xiao Juyan explicando tudo, e entendeu que não havia mais como manter as coisas escondidas. Xiao Shitou, no entanto, segurou a mão dela enquanto dizia: não se preocupe. Mesmo que ele saiba a verdade, ele não pode fazer nada com você enquanto estivermos dentro da seita da nuvem flutuante. Lin Wu balançou a cabeça enquanto dizia: Mas, e minha família? Não se preocupe. Shunlong precisará de pelo menos alguns anos para retornar ao Reino da Fortuna do Céu. Até lá, eu definitivamente terei alcançado o grau terrestre também e terei resolvido tudo. Xiao Shitou disse enquanto uma luz fria brilhava em seus olhos. Lin Wu finalmente se sentiu segura após ouvir as palavras de Xiao Shitou e assentiu enquanto o abraçava. Xiao Juyan então continuou com o resto da história, com medo de que se ele parasse, Shunlong reiniciaria aquela tortura desumana novamente.
O patriarca da família Lin disse que seria cruel casar sua preciosa filha com um aleijado como você, em vez de casá-la com o filho do Marquês Xiao. No entanto, o pai não era estúpido e ele facilmente viu através das intenções de Lin Shang. Pai negou, pois disse a ele que nossa família não mancharia nossas mãos com sangue para ajudar a família Lin a escapar do noivado que eles haviam prometido a Shun Fang. No entanto, após os apelos de Shitou para ajudar, o pai finalmente concordou em enviar alguém para a cidade da Floresta Azul, e espalhou rumores de que um tesouro que poderia potencialmente ajudá-lo a desbloquear seus meridianos havia aparecido nas proximidades da Floresta Azul. O momento era perfeito, pois Shun Fang estava na capital imperial naquele momento e, em seu desespero, você definitivamente escolheria ir sozinho. Quanto ao assassinato, tudo isso foi feito pelos anciãos da família Lin e minha família Xiao não teve nada a ver com isso. Depois que Xiao Juyan terminou de narrar os segredos por trás da tentativa de assassinato de Shunlong, ele olhou para Shunlong com alívio. Embora ele tivesse revelado algo vergonhoso, esquemas no mundo do cultivo eram muito comuns, enquanto sua família não tinha feito muito nesse assunto. Todos na plateia viraram a cabeça para olhar para Lin Wu e Xiao Shitou com desgosto. Lin Wu abaixou a cabeça enquanto Xiao Shitou puxava sua mão enquanto ambos saíam rapidamente da arena. Shunlong observou os dois enquanto eles saíam apressadamente da arena e riu friamente por dentro, antes de virar a cabeça para olhar para Xiao Juyan. Mestre, com base nas flutuações de sua alma, tudo o que ele disse era verdade. Depois de ouvir as palavras do pequeno Black, Shunlong assentiu enquanto acertava o pescoço de Xiao Juyan com um golpe, deixando-o instantaneamente inconsciente. Naquele momento, o jade de identificação da seita de Shunlong acendeu, e um número apareceu nele. 93. Ao mesmo tempo, o nome de Xiao Juyan desapareceu magicamente da parede das 100 primeiras posições, deixando para trás apenas um espaço vazio para Shunlong preencher seu próprio nome ali. Sem sentir a menor sensação de pena por Xiao Juyan, Shunlong caminhou até o representante da arena enquanto coletava os 2 anéis espaciais antes de se virar para sair. Claro, Shunlong não estava planejando ter uma boa opinião sobre Xiao Juyan só porque ele havia confessado a verdade. Muito menos que a razão pela qual ele havia confessado foi na verdade graças à tortura excruciante da alma do pequeno Black, Shunlong também não iria esquecer que a família Xiao havia ajudado os Lin em seu plano de assassinato. No entanto, antes que Shunlong pudesse realmente deixar a arena, uma voz foi ouvida de repente da multidão dizendo: Shunlong. Virando a cabeça, Shunlong viu um jovem corpulento aparentemente em torno de 20 anos. Este homem tinha longos cabelos pretos e uma constituição corpulenta e estava olhando diretamente para ele. Embora Shunlong não soubesse quem era esse homem, ele reconheceu a pessoa parada ao lado dele, Fu Peize. Ei, quem é esse? Não fale e nem respire. Se esse monstro voltar sua atenção para você, você está condenado. A arena barulhenta instantaneamente ficou em silêncio quando as pessoas reconheceram esse homem de cabelos compridos. Esta era a pessoa com a pior reputação em toda a cidade externa, a pessoa classificada em 7º lugar no ranking da arena, Hengyi. Hengyi pulou todo o caminho dos assentos da plateia enquanto aterrissava dentro da arena com um estrondo. Ele então agarrou o inconsciente Xiao Juyan, antes de jogá-lo em direção à multidão como se ele fosse apenas um saco de carne, antes de virar a cabeça para olhar para Shunlong, parecendo que estava olhando para algum tipo de presa deliciosa, enquanto apontava para ele e dizia autoritariamente: Venha aqui. Fim do capítulo. Capítulo 104 Trocando golpes. Shunlong não sabia quem era esse homem, mas a julgar pelas reações da multidão, ele definitivamente não era um fracote. Caminhando de volta para dentro da arena, ele olhou para Hengyi esperando para ouvir o que ele queria dizer. Hengyi olhou para Shunlong enquanto perguntava em um tom arrogante e autoritário: Você sabe qual é o seu crime, pirralho? Existem muito poucas pessoas na cidade externa que ousaram não me dar, Hengyi, qualquer rosto.
Eu não dou a mínima se você quer lutar com batatas pequenas como Xiao Juyan e Lei Pong, mas já que você ousou dar um tapa na minha mulher, é melhor estar preparado para pagar o preço. No momento em que Heng terminou de falar, ele instantaneamente chutou o chão enquanto corria para Shunlong. Shunlong tinha acabado de entender que esta era a pessoa classificada em 7º no ranking da arena, quando viu Heng praticamente voando em sua direção. Heng rugiu enquanto enviava um soco poderoso no peito de Shunlong, que em troca cruzou os braços em forma de X para bloquear. O soco de Heng jogou Shunlong para fora do chão, enquanto ele deslizava por mais de 10 metros para trás, até que ele conseguiu se estabilizar. Shunlong ficou chocado. Quão poderoso esse homem tinha que ser, para fazê-lo deslizar por 10 metros até que ele pudesse parar. Já que Shunlong havia avançado para o meio do 2º estágio no corpo eterno do monarca, ele tinha certeza de que poderia derrotar facilmente qualquer um abaixo do 8º nível no grau da terra. Parece que essa pessoa também é um refinador corporal, e um que já atingiu o pico do 2º estágio. Shunlong pensou enquanto sentia seus braços doendo um pouco depois de receber o soco de Heng. Esse garoto conseguiu receber meu soco quando ele está apenas no meio do 2º estágio no refinamento corporal. Como isso é possível? Tanto Heng quanto Fu Peizi, no entanto, ficaram ainda mais chocados do que Shunlong. Todos no top 100 do ranking sabiam que Heng não era apenas alguém no pico do 2º estágio no refinamento corporal. Ele já havia atingido o pico desse nível nos últimos 2 anos, e estava a apenas um passo de entrar no 3º estágio. Um refinador corporal de 3º estágio era tão forte, se não mais forte, do que um cultivador de grau celestial. Após seu espanto, Heng realmente riu enquanto dizia: "Então vamos ver qual de nós é mais forte, pirralho." Antes de mais uma vez dar outro soco em Shunlong. Shunlong ativou seus olhos dourados, bem como seu domínio do monarca, e depois de evitar o soco de Heng que tinha acabado de passar por seu ombro, ele deu seu próprio soco bem no abdômen de Heng. Heng estremeceu, enquanto dava 2 passos para trás, a dor colorindo seu rosto. Eu realmente senti dor com o soco de um pirralho do meio do 2º estágio. Tanto Shunlong quanto Heng não aceitaram esse resultado, pois ambos se encararam. No entanto, antes que pudessem se mover novamente, seus jades de identificação de seita, bem como os de Fu Peizi, todos se iluminaram ao mesmo tempo. Todos os 3 pegaram seus jades de seita e receberam a mesma mensagem. Heng bufou enquanto dizia em um tom irritado: "Sua sorte pode ter salvado você hoje, mas isso ainda não acabou." Então, sem nem mesmo esperar por uma resposta, ele deixou a arena enquanto se dirigia para os portões da cidade interna. A multidão ficou surpresa ao ver Heng se virar para sair tão repentinamente, já que a luta mal havia começado, quando a voz de Fu Peizi soou dos assentos da plateia enquanto ele olhava para Shunlong e dizia: "Você parece ter muita sorte. Não só você conseguiu evitar lutar com Heng, mas também não temos tempo para lutar contra nós mesmos." A multidão viu que Fu Peizi parecia estar provocando Shunlong e ficou animada mais uma vez. "É o irmão mais velho Fu. Fu Peizi quer lutar com Shunlong." "Eu acho que sim. Ouvi dizer que o irmão mais velho Fu veio aqui há 3 dias para se vingar de Lei Pong, mas Shunlong não pareceu aceitar seu desafio." Shunlong virou a cabeça e olhou para Fu Peizi enquanto dizia: "Sortudo. Então vamos ver quem é o sortudo de verdade. Eu também tenho algumas coisas que preciso resolver com você." Fu Peizi parecia ter sido pego de surpresa antes de perguntar com raiva: "Você acha que eu sou Xiao Juyan? Entenda que você e eu não estamos no mesmo nível. Você não vai conseguir durar nem 5 movimentos contra mim. Eu te disse antes, não disse? Na minha frente, você e todos os outros abaixo do top 20 são todos formigas." A voz zombeteira de Little Black então soou dentro da cabeça de Shunlong quando ele disse: "Que ridículo! Apenas no meio do grau 9 da Terra e ele vê todos abaixo dele como formigas." A multidão também parecia ter ficado irritada com as palavras de Fu Peizi, mas enquanto ele passava os olhos por todos,
Todos os discípulos na plateia apenas abaixaram a cabeça. Shenlong, no entanto, sorriu enquanto olhava para ele e disse: então, daqui a uma semana, Fu-Peizi, observe como eu esmago sua visão de mundo. Hahaha. Fu-Peizi riu enquanto saía da arena, enquanto se dirigia para os portões da cidade interna. Shenlong não prestou mais atenção em Fu-Peizi quando perguntou a Little Black: você encontrou a localização deles? Sim, mestre. Eles estão dentro de uma grande pousada a cerca de 20 milhas a leste. Vamos fazer isso agora? Balançando a cabeça, Shenlong disse: eu adoraria cuidar deles agora, mas o mestre da seita ordenou que todos os discípulos entre os 1000 primeiros se reunissem em frente à cidade interna, imediatamente. Depois de respirar fundo, os olhos de Shenlong ficaram dourados enquanto ele continuava: no entanto, não lhes darei a chance de viver nem por mais um dia. Shenlong então deixou a arena, sob os olhares respeitosos de todos os discípulos na multidão, enquanto se dirigia para os portões da cidade interna, onde o mestre da seita havia ordenado que todos se reunissem. Fim do capítulo. Capítulo 105. Redstone Inn. Nem 30 minutos depois, Shenlong chegou em frente aos portões da cidade interna. Mais de 500 pessoas já estavam reunidas em frente aos portões, incluindo Hengyi, Fu-Peizi e até mesmo aquele jovem de cabelos azuis que Shenlong conheceu na arena quando lutou com Lei Pong. Como o rosto de Shenlong era desconhecido para a maioria das pessoas aqui, ninguém lhe deu atenção enquanto ele esperava o mestre da seita chegar. Mais e mais pessoas se reuniram gradualmente e, 20 minutos depois, os portões da cidade interna se abriram quando um homem de meia idade, de túnica azul, na casa dos 40, seguido por 2 anciãos de túnica preta, apareceu diante dos discípulos. Os discípulos que estavam conversando entre si imediatamente se acalmaram, ao verem o mestre da seita, Liu Jian, chegando. A aura de Liu Jian estava completamente retraída e ele parecia um homem normal de 40 anos. Ele deu uma olhada nos discípulos reunidos em sua frente e acenou com a cabeça enquanto dizia: bom, parece que a maioria de vocês já chegou. Deixe-me explicar o motivo pelo qual os chamei aqui hoje. Tenho certeza de que alguns de vocês já ouviram falar sobre um reino secreto que se abrirá em alguns meses. Liu Jian viu que a maioria dos discípulos tinha olhares confusos em seus rostos, e apenas algumas pessoas como Hengyi, Fu-Peizi e o homem de cabelo azul, assim como Shenlong e alguns outros, não mostraram nenhuma confusão, pois já tinham ouvido falar sobre isso. Liu Jian viu que a maioria dos discípulos parecia não saber de nada e explicou em voz alta: em 3 meses a partir de agora, um reino secreto conhecido como Reino Vermilion se abrirá em nosso leste desolado. Este é um reino que se abre apenas uma vez a cada 100 anos, e as oportunidades dentro dele são infinitas. Nossa seita da nuvem flutuante tem enviado discípulos e anciãos para lá nos últimos 2000 anos, e muitos deles encontraram uma fortuna que desafia o céu lá dentro. No entanto, devido às restrições do reino, apenas cultivadores até o pico do Rank 3 no grau Heaven podem entrar. Claro, nossa seita da nuvem flutuante não é a única seita que entrará no Reino Vermilion. Haverá muitas outras seitas ao nosso lado e todas elas enviarão seus próprios discípulos e anciãos, que é a razão pela qual cada seita tem uma cota específica de pessoas que pode enviar para dentro. A cidade interna enviará um total de 200 anciãos e discípulos, enquanto da cidade externa, apenas as 100 melhores pessoas no ranking da arena serão elegíveis para entrar. Você tem 75 dias para ver se pode entrar no top 100 do ranking da arena ou garantir seu rank se já estiver lá. Após o término dos 75 dias, deixaremos a seita para entrar no Reino Vermilion. Isso é tudo. Depois de explicar tudo, Liu Jian não esperou por nenhuma pergunta, virou-se e voltou para a cidade interna. No momento em que os portões da cidade interna se fecharam, os discípulos se reuniram em frente aos portões da cidade interna, imediatamente correram em direção à arena, quase como se estivessem competindo para ver quem chegaria lá primeiro.
Apenas Shenlong e alguns outros pareciam não ter intenção de ir para a arena, quando a voz zombeteira de Fu Peize soou de repente. Esses idiotas acham que se chegarem na arena mais rápido, poderão entrar no reino secreto. Fu Peize riu enquanto observava o enorme grupo de discípulos externos, todos correndo na esperança de obter uma classificação entre os 100 melhores, antes de se virar para deixar a área. Shenlong também não ficou mais por perto, mas parecia ter voltado para a arena. A cerca de 20 milhas de distância da arena, havia uma pousada muito grande, com muitos quartos privados. Esta era a maior pousada da cidade externa, a pousada Redstone. Shenlong viu um grande número de discípulos entrando e saindo da entrada da pousada, mostrando o quão popular esse lugar era. Little Black, você ainda consegue senti-los? Little Black enviou sua força espiritual para escanear a pousada enquanto dizia: Mestre, eles ainda estão em um quarto no segundo andar. Ótimo! Shenlong assentiu, enquanto esperava pacientemente a noite cair. Poucas horas depois, o sol já havia se posto e a maioria dos discípulos já havia retornado para seus quartos. No entanto, devido ao grande número de discípulos na seita da nuvem flutuante, as ruas nunca estavam realmente vazias. Shenlong trocou de volta para suas vestes pretas, enquanto ele também caminhava pela rua junto com os outros discípulos. Embora seu traje fosse suspeito no meio da noite, havia muitas pessoas que costumavam usar vestes e capas pretas dentro da seita se quisessem esconder sua identidade por vários motivos. Nota do autor: lembre-se de que essas vestes são completamente diferentes das vestes da seita que os anciões da seita usam. Shenlong caminhou paralelamente à estalagem e, após verificar que não havia outros discípulos ao seu redor, ele cortou o vazio criando uma fenda espacial e, entrando nela, chegou ao local da sala que o pequeno Black havia apontado. Irmão Shito, não pare. A voz de Lin Wu foi a primeira coisa que Shenlong ouviu ao entrar na sala. Virando os olhos para a origem da voz, Shenlong viu os movimentos de vai-vem de Xiao Shito enquanto conectava seu corpo com o corpo completamente nu de Lin Wu. Shenlong ficou enojado depois de ter que ver a bunda nua de Xiao Shito e imediatamente ativou o domínio do monarca, congelando tudo dentro da sala. Infelizmente para Xiao Shito, ele não conseguiria terminar sua noite, pois Shenlong deu um chute em seu corpo, fazendo-o voar enquanto ele batia na parede do quarto. Depois de amarrar Lin Wu nu, assim como Xiao Shito com uma corda e amordaçar suas bocas com 2 pedaços de pano, Shenlong desativou o domínio do monarca. Xiao Shito e Lin Wu ficaram completamente confusos ao ver um homem em vestes pretas aparecer de repente na frente deles. Removendo suas vestes pretas, este homem então permitiu que eles vissem sua verdadeira aparência. O casal não ficou apavorado ao ver Shenlong aparecer do nada dentro de seu quarto, quando eles estavam se divertindo há pouco. Lin Wu tentou cobrir seu corpo nu com as mãos, mas a corda não permitiu muito movimento. MMFF, MFFM. Sons abafados saíram de ambas as bocas, mas Shenlong apenas olhou para eles apaticamente enquanto perguntava: Vocês têm alguma última palavra? Fim do capítulo. Capítulo 106 Últimas palavras. No momento em que a dupla ouviu as palavras de Shenlong, eles imediatamente ficaram em silêncio. Shenlong podia ver o terror em seus olhos, mas logo, o olhar de Xiao Shito mudou de medo para um de desafio. Shenlong não se incomodou quando disse: Eu removerei suas mordaças para que você possa dizer quaisquer últimas palavras que você possa ter. No entanto, se você tentar gritar ou gritar por ajuda, você perderá sua chance de falar. Depois de remover a mordaça de Lin Wu, Shenlong ativou seus olhos dourados quando ela disse: Shunlong, por favor, não me mate. Eu posso até, bunda. Shenlong balançou a cabeça enquanto amordaçava a boca de Lin Wu novamente, e olhando para ela com seus brilhantes olhos dourados, ele disse zombeteiramente: Eu disse para você não tentar gritar. Little Black olhou para Lin Wu da Pedra do Tempo, enquanto pensava:
Como ela pode gritar mesmo que ela queira, já que o mestre é capaz de vislumbrar o futuro? Balançando a cabeça, Shunlong então removeu a mordaça de Xiao Shitou enquanto perguntava placidamente: alguma última palavra? Em resposta, no entanto, Xiao Shitou riu enquanto dizia: hahaha, Shunlong, eu não acredito que você ouse nos matar dentro da seita da nuvem flutuante. Mesmo que ninguém tenha visto você entrando em nosso quarto, as pessoas definitivamente o viram entrar na pousada Redstone. Já que meu irmão revelou tudo sobre seu assassinato na arena, as pessoas definitivamente suspeitarão de você como o assassino. Não me diga que você ainda ousa nos tocar depois de tudo isso. Até Lin Wu parecia ter respirado aliviada depois de ouvir isso, mas seus olhos ainda continham um traço de medo enquanto olhava para Shunlong. Shunlong bateu palmas depois de ouvir o raciocínio de Xiao Shitou e acenou com a cabeça enquanto dizia: de fato, você está certo. As pessoas definitivamente suspeitarão de mim como o assassino. No entanto, e daí se suspeitarem de mim? Enquanto não houver provas de que entrei na pousada, ninguém poderá fazer nada a respeito. Os olhos de Xiao Shitou o encararam como se ele fosse louco e parecesse ter acabado de perceber que Shunlong estava falando sério sobre matá-lo, enquanto ele dizia com a voz trêmula: e espere, você sabe que não fui eu que te ataquei. Minha família acabou de espalhar os boatos. Foi Lin Wu. Você pode simplesmente matá-la. Juro que não direi nada. Por favor, não me mate. Shunlong olhou para Xiao Shitou sem nenhuma compaixão enquanto dizia: se não fosse você espalhando os boatos, então como a família dela seria capaz de me atacar? Xiao Shitou estava prestes a gritar por socorro, quando viu sua boca novamente entupida com um pedaço de pano. Shunlong não demonstrou a menor pena ao olhar para os dois e, usando ambas as mãos, abriu duas pequenas fendas espaciais no ar à sua frente. Os olhos de Lin Wu e Xiao Shitou arregalaram-se quando olharam para as lágrimas espaciais, mas quando as mãos de Shunlong entraram nelas, o terror não foi suficiente para descrever o sentimento que esse casal sentiu, pois eles rapidamente perceberam para onde as lágrimas espaciais levavam. As mãos de Shunlong entraram nas lágrimas espaciais e agarraram os corações de Lin Wu e Xiao Shitou. As mãos de Shunlong de repente ficaram cheias de sangue quando ele as apertou, esmagando os corações dentro delas. Xiao Shitou e Lin Wu deram seus últimos suspiros enquanto seus corpos desabavam sem vida no chão, com os olhos ainda abertos. Shunlong enxugou as mãos pingando enquanto olhava para os dois corpos mortos à sua frente e, colocando suas vestes pretas de volta, ele abriu outra lágrima espacial ao sair da pousada Redstone. Após avançar para o meio do segundo estágio no corpo eterno do monarca, Shunlong sentiu sua afinidade com o espaço crescer ainda mais, pois agora ele podia abrir facilmente rasgos espaciais a 100 metros de onde estava. No entanto, como ele ainda estava dentro da seita da nuvem flutuante, ele não podia testar imprudentemente onde seus limites estavam atualmente. Depois de caminhar de volta para um beco para remover suas vestes pretas, Shunlong logo retornou ao pavilhão da fragrância mística. Depois de entrar em seu quarto e se lavar para remover qualquer possível cheiro persistente de sangue de seu corpo, Shunlong sentou-se em sua cama enquanto enviava sua força espiritual para dentro do anel espacial de Xiao Juyan. Shunlong ficou agradavelmente surpreso ao encontrar mais de 1.700 pedras espirituais dentro dele. Além das pedras espirituais, havia algumas ervas medicinais de nível 2, bem como alguns frascos com pílulas de nível 2 dentro delas. Além de algumas das pílulas de dissipação de veneno, de nível 2 que atingiram o nível médio, o resto das pílulas aqui são apenas de baixo nível. Especialmente a qualidade dessas pílulas de restauração do QI da Terra. Se alguém as consumisse, as toxinas das pílulas dentro delas fariam mais mal do que bem a longo prazo. Shunlong então ignorou completamente as pílulas dentro do anel espacial e, como não encontrou mais nada de valor, colocou as pedras espirituais junto com as ervas medicinais de nível 2, todas dentro da Pedra do Tempo.
Olhando para as mais de 1.800 pedras espirituais dentro, Shenlong mal conseguiu resistir à vontade de começar a cultivar agora, pois fechou os olhos e usou seu QI para acelerar o fluxo do tempo dentro do jardim de ervas, acelerando o crescimento das ervas medicinais. 2 dias depois, ele tinha grama roxa perfumada, suficiente, bem como as ervas medicinais de nível 2 de que precisava, para encher 2 barris de madeira de vinho. Depois de refinar as ervas medicinais na sala de alquimia por mais de 6 horas, Shenlong finalmente encheu 2 barris de vinho. Depois de enterrar os 2 barris, Shenlong mais uma vez usou seu QI para acelerar o fluxo do tempo dentro do jardim de ervas, quando finalmente chegou o dia do leilão. Fim do capítulo. Capítulo 107 Alquimista Sênior. Depois de fechar os olhos por algumas horas para descansar e recuperar seu QI, Shenlong então se levantou da cama enquanto saía do quarto e andava em direção ao pavilhão do tesouro. Ao sair do pavilhão da fragrância mística, ele viu muitos discípulos externos na rua sussurrando sobre algo e correndo na mesma direção. Shenlong não prestou atenção neles e continuou andando em direção ao pavilhão do tesouro. Mestre, parece haver uma grande comoção naquela pousada Redstone. Shenlong assentiu com a cabeça enquanto dizia: é natural que eles descubram sobre as mortes de Xiao Shitou e Lin Wu mais cedo ou mais tarde. Estou até surpreso que a seita levou 3 dias para descobrir. Vamos ver como eles lidam com isso então. Meia hora depois, um Shenlong de túnica preta já havia chegado na frente da entrada do pavilhão do tesouro. A fila para entrar no leilão dessa vez estava ainda maior do que da última vez. Shenlong, no entanto, não entrou na fila, pois ele foi direto para a entrada VIP. Depois de mostrar seu convite, os discípulos na entrada se apressaram para informar Xing sobre isso, que rapidamente veio dar as boas-vindas a Shenlong. Enquanto Xing guiava Shenlong para uma sala privada, ele sorriu enquanto começava a falar. Sênior, estou feliz que você veio. Se você não tivesse vindo, não sei o que eu teria feito. Assim que os superiores do pavilhão ouviram sobre o vinho do Sênior, nosso pavilhão rapidamente espalhou a notícia de um vinho maravilhoso que estava sendo leiloado e atraiu a atenção de muitos anciãos de alto escalão das grandes famílias. No entanto, os superiores do pavilhão me disseram para pedir ao Sênior, para aceitar uma reunião com o alquimista Sênior do nosso pavilhão do tesouro, para que ele também possa verificar as propriedades do vinho. Shenlong virou os olhos para olhar para Xing, que, para evitar um mal-entendido, rapidamente acenou com as mãos enquanto dizia: Sênior, por favor, não entenda mal. Não é que o nosso pavilhão do tesouro não confie em você. O problema é realmente comigo. Minha classificação não é alta o suficiente dentro do pavilhão, então eles também precisam de alguém mais experiente do que eu para verificar. Shenlong pensou um pouco antes de acenar com a cabeça enquanto dizia em sua voz profunda: eu entendo. Você pode chamar esse alquimista do seu pavilhão do tesouro, então. Depois de ouvir as palavras de Shenlong, Xing respirou aliviado antes de agradecer repetidamente a Shenlong. Xing então o conduziu até uma sala privada com o número 1 escrito nela e, depois de abrir a porta, ele disse: Sênior, esta é a melhor sala privada que nosso pavilhão do tesouro tem, e ela é aberta apenas para nossos convidados mais importantes. Assentindo com a cabeça, Shenlong não prestou muita atenção em Xing, mas depois de entrar na sala ele ficou realmente surpreso. A sala era um pouco maior do que a última sala privada em que ele havia entrado no passado. As decorações eram quase idênticas às da última vez também, exceto que havia um sofá branco no centro da sala que parecia ter sido feito de pele de um urso de pelo branco, de nível 3 dessa vez. Era realmente como Xing havia dito, esta sala era muito melhor comparada àquela em que ele havia entrado da última vez. Vendo que Shenlong havia se sentado no sofá, Xing abaixou a cabeça enquanto perguntava: Sênior, devo pedir para o alquimista Sênior Ma vir agora? Temos menos de 1 hora até o leilão começar, afinal. Nesse caso, chame-o aqui.
Vendo Shunlong acenado com a mão, Enxing imediatamente saiu da sala enquanto ia chamar o alquimista sênior Ma. Apenas 10 minutos depois, um velho de túnica prateada com uma grande barba chegou à sala, com Enxing atrás dele. Este velho tinha um distintivo de um caldeirão de prata de uma estrela em seu peito, pois ele era surpreendentemente um alquimista de grau prata de nível 1. Os olhos do velho estavam encarando as costas de Shunlong cheios de choque, pois ele não conseguia detectar nenhuma aura vindo de seu corpo. Sênior, este é nosso alquimista sênior. Enxing se apressou para apresentá-lo, mas o alquimista sênior Ma estava ainda mais ansioso para falar, pois disse: Este sênior, meu nome é Ma Tengfei e eu sou o alquimista sênior no Pavilhão do Tesouro. Ouvi muito sobre você de Enxing e mal podia esperar para conhecê-lo pessoalmente. Espero que o sênior perdoe meu egoísmo. Ma Tengfei então abaixou a cabeça e foi extremamente respeitoso enquanto falava. Mesmo que Shunlong quisesse encontrar algo para implicar com ele, este velho era realmente uma raposa teimosa e fez o seu melhor para deixar uma boa impressão. Assentindo com a cabeça, Shunlong disse: Está tudo bem. Ouvi dizer que seu pavilhão do tesouro quer que você verifique meu vinho. Aqui, tirando o barril da última vez, Shunlong removeu a tampa do barril enquanto o cheiro perfumado do vinho instantaneamente enchia a sala privada. Os olhos de Ma Tengfei brilharam quando ele inalou o cheiro do vinho, enquanto o pequeno Black resmungava interiormente. Se ao menos o mestre não precisasse de pedras espirituais com urgência, vocês, macacos, nunca conseguiriam nem sentir o cheiro do vinho do mestre, muito menos ter a chance de comprá-lo. Shunlong então pegou uma pequena xícara da pequena mesa na frente dele e a encheu até a metade com o vinho antes de dizer: Experimente, mas você só pode saborear isso, ou quem comprar o barril depois vai acabar correndo atrás de você para pegar o dinheiro dele. Nem Ma Tengfei nem Enxing riram, no entanto. Em vez disso, Enxing assentiu com a cabeça enquanto engole após lembrar do gosto do vinho deste veterano. Ele até olhou para Shunlong suplicante, mas Shunlong nem sequer lhe deu um olhar. Ele não deixaria Enxing beber seu vinho de graça. Até o pequeno Black bufou enquanto assistia a essa cena. Quando Ma Tengfei pegou a taça, suas mãos pareciam estar tremendo, antes de ele imediatamente esvaziar tudo em sua boca, na frente dos olhares invejosos de Enxing e do pequeno Black. No momento em que o vinho entrou na boca de Ma Tengfei, foi como um delicioso coquetel de essência medicinal que agrediu suas papilas gustativas. Engolindo o vinho, o especialista de nível 6 do céu pôde sentir seu corpo absorvendo a essência medicinal, enquanto empurrava sua base de cultivo para cima, muito levemente. Ele então se virou para olhar para Shunlong com incredulidade enquanto dizia animadamente: Sênior, este vinho é um tesouro absoluto. Então, curvando a cabeça, ele continuou: Sênior, eu tenho que relatar imediatamente tudo aos superiores do pavilhão sobre o vinho do Sênior e seus efeitos. Quando Ma Tengfei se curvou e estava pronto para sair da sala, a voz pesada de Shunlong soou em seus ouvidos enquanto ele dizia: Espere. Ma Tengfei então olhou para Shunlong enquanto perguntava respeitosamente: Sênior, você tem alguma instrução? Shunlong balançou a cabeça para a pergunta de Ma Tengfei, antes de pegar outro barril de madeira da Pedra do Tempo, e dizer: Eu tenho mais um barril que eu quero que seu pavilhão do tesouro leiloe para mim. Os olhos de Ma Tengfei brilharam intensamente quando ele viu este barril e não pôde deixar de perguntar animadamente: Sênior, você estaria disposto a vender este barril privadamente para o nosso pavilhão do tesouro? Fim do capítulo. Capítulo 108 Frutas de Néctar Verde. Sênior, você estaria disposto a vender este barril em particular para o nosso pavilhão do tesouro? Shunlong quase caiu na gargalhada ao ouvir o pedido de Ma Tengfei e perguntou com um olhar ganancioso sob suas vestes pretas: Quanto seu pavilhão está disposto a pagar? Ma Tengfei pensou um pouco antes de perguntar um tanto fracamente: Se que tal, 80% do que o primeiro barril é vendido. Até Enxing suspirou ao ouvir isso, enquanto Shunlong balançava a cabeça e respondia:
Isso é muito pouco. Eu vou vender para você por 100% do que o primeiro barril faz. Ma Tengfei, no entanto, imediatamente protestou ao dizer: Sênior, isso é demais. E se o primeiro barril for vendido por um preço exorbitante? Shunlong franziu a testa para o quão mesquinho o pavilhão do tesouro parecia ser e respondeu com uma voz apática: Você parece ter entendido mal algumas coisas. A seita da nuvem flutuante não é a única seita por aqui. Já que seu pavilhão não concordou, então venderei meu vinho em outro lugar. Ma Tengfei ficou extremamente ansioso quando ouviu isso e disse com um sorriso feio no rosto: Sênior, por favor, não seja precipitado. Este Júnior estava apenas fazendo uma piada. Claro, nosso pavilhão estaria disposto a pagar tanto quanto o primeiro barril for vendido. Para um vinho como o do Sênior, não importa quão alto seja o preço, nosso pavilhão o igualará. Shunlong riu interiormente, mas encarando Ma Tengfei, ele simplesmente acenou com a cabeça enquanto dizia: Isso é bom. Tudo bem então, já que você tem outros assuntos para cuidar, então não vou mantê-lo aqui por mais tempo. Tanto Ma Tengfei quanto Enxing então se curvaram antes de sair da sala. A voz de Little Black então soou dentro da cabeça de Shunlong enquanto ele observava Enxing e Ma Tengfei saindo da sala e disse: Mestre, essas pessoas do pavilhão do tesouro são muito gananciosas. Normalmente, eles nem teriam a chance de comprar o vinho do mestre, e essa pessoa ainda queria comprá-lo por um preço menor. Shunlong sorriu ao ouvir as palavras do dragão negro antes de tirar o último barril de vinho do jardim de ervas. Depois de encher uma tigela enorme para si mesmo, Shunlong entregou o resto do vinho no barril para o dragão negro mal-humorado. Little Black então aceitou alegremente o barril de madeira, e desta vez, em vez de engolir todo o vinho, ele levou seu tempo para apreciá-lo. O tempo passou rapidamente enquanto Shunlong e o pequeno Black apreciavam seu vinho, quando uma bela jovem em vestes verdes pisou no palco principal do salão de leilões. Quando a multidão viu Lan Jingjing, discussões abafadas de repente encheram o salão de leilões. O que está acontecendo com o pavilhão do tesouro? Por que a senhorita Lan está aqui hoje? Ainda não temos alguns meses até o leilão anual. Ouvi dizer que há algo especial no leilão de hoje. Supostamente, alguém, até mesmo alguns anciãos das grandes famílias, entram nas salas privadas. Lan Jingjing sorriu para a multidão e bateu palmas uma vez, chamando a atenção de todos para ela enquanto dizia: Honrados convidados do nosso pavilhão do tesouro, meu nome é Lan Jingjing e serei sua leiloeira mais uma vez para o leilão mensal de hoje. Nosso pavilhão do tesouro preparou alguns itens especiais para hoje, então espero que todos estejam animados para o nosso leilão. Como sempre, as regras permanecem as mesmas. Cada item começa com um preço mínimo, e os convidados com o lance mais alto no final podem obtê-los. Respirando fundo, Lan Jingjing viu a multidão animada e bateu palmas mais uma vez enquanto continuava. Sem mais delongas, vamos começar o leilão de hoje. Quando Lan Jingjing terminou de falar, 2 discípulos externos carregavam uma pequena mesa com um prato no centro do palco. Dentro do prato havia 6 pequenas frutas verdes que Shunlong reconheceu como as frutas do néctar verde. Caros convidados, o primeiro item do leilão de hoje é este pacote de 6 frutas do néctar verde, de nível 2. Como todos vocês devem saber, a fruta do néctar verde pode permitir que um cultivador nos estágios iniciais do grau terra tenha 80% de chance de avançar diretamente para o próximo nível. Embora o efeito para um especialista em grau terra de estágio intermediário seja inferior a 30%, a chance ainda está lá. As 6 frutas e todas são vendidas como um pacote. O lance mínimo deve ser de 2.000 pontos de seita e cada incremento deve ser pelo menos 100 pontos de seita maior que o último lance. Assim que Lan Jingjing terminou de apresentar as frutas de néctar verde, a multidão nos assentos externos imediatamente começou a dar lances de 2.000. Você acha que pode conseguir essa fruta com 2.000 pontos de seita? 2.300, 2.500, 3.400,
4.000. O preço das frutas de néctar verde, de nível 2 rapidamente atingiu os 3.500 pontos de seita quando a voz de Shunlong chamou a atenção de todos ao anunciar seu lance de 4.000 pontos. Embora a multidão nos assentos externos não soubesse quem era o homem de túnica preta que anunciou esse lance, as pessoas nas outras salas privadas já haviam aprendido que esse veterano era quem havia criado a perturbação no pavilhão do tesouro, da última vez. Foi também este idoso que leiloou o vinho especial, hoje, e ninguém nas salas privadas estava disposto a lutar com ele por uma fruta de nível 2. 4.100, um jovem nos assentos externos não parecia disposto a desistir tão facilmente, pois cerrou os dentes e gritou seu lance novamente. 5.000, a voz pesada de Shunlong soou da sala privada mais uma vez. Como não houve mais lances depois disso, Shunlong obteve com sucesso as 6 frutas de néctar verde. Conforme o leilão continuou, no entanto, Shunlong ficou desapontado, pois nenhum outro item conseguiu despertar seu interesse. O tempo passou e logo a voz de Lan Jingjin soou do palco principal quando ela declarou: "Agora estamos com os últimos 2 itens do nosso leilão. Honrados convidados do nosso pavilhão, restam apenas 2 itens para o leilão de hoje." Então, um ancião de túnica branca entrou no palco principal segurando um pedaço de papel amarelo. A multidão parecia não saber o que era, mas a maioria das pessoas dentro das salas privadas já estava olhando para este pedaço de papel ansiosamente, como se fosse algum tipo de tesouro precioso. Fim do capítulo. Capítulo 109 Fervor do vinho. Nosso próximo item foi originalmente pensado para ser o final do leilão de hoje e é algo que raramente é encontrado, mesmo nos leilões anuais do nosso pavilhão. Lan Jingjin sorriu quando viu que havia capturado a atenção da multidão, enquanto apontava para o pergaminho amarelo e continuava: "Este item é algo que um discípulo externo da nossa seita encontrou durante uma missão da seita, e tenho certeza de que muitos dos anciãos das grandes famílias aqui hoje vão querer colocar as mãos nele. É uma habilidade marcial de grau amarelo médio." No momento em que Lan Jingjin terminou de falar, a multidão explodiu de excitação. Uma habilidade marcial de grau amarelo médio? Agora entendo por que o pavilhão do tesouro tinha a senhorita Lan como leiloeira de hoje. Mesmo habilidades marciais de grau amarelo baixo são raras, muito menos uma de grau amarelo médio. Mas então, por que este não é o item final deste leilão? Até a senhorita Lan disse que isso estava originalmente programado para ser para o final do leilão. Poderia ser que o item final seja algo ainda melhor. Poderia ser uma habilidade marcial de alto grau amarelo então. Não seja idiota. Mesmo as grandes famílias da seita não têm uma habilidade marcial de alto grau amarelo. Provavelmente apenas a família Liu terá uma. Não foram apenas as pessoas nos assentos externos que ficaram animadas, mas também os anciãos nas salas privadas, pois já estavam de pé. Até Shunlong estava interessado nisso agora, pois ele tinha visto uma habilidade marcial apenas uma vez, na região da Montanha Demoníaca, quando Guanhong feriu o Urso da Terra, de nível 2. O nome dessa habilidade marcial é Punho de Piton Enrolado, e seu preço inicial é de 100.000 pontos de seita. Cada incremento também deve ser pelo menos 1.000 pontos de seita maior do que o último lance. O preço inicial desse punho de piton enrolado era como um balde de água fria espirrando no rosto de todos. Mesmo Shunlong não tinha tantos pontos de seita restantes em seu jade de seita. No entanto, os anciãos nas salas privadas não se intimidaram nem um pouco com o alto preço da habilidade marcial. Afinal, uma das coisas que as grandes famílias não careciam eram precisamente pontos de seita. 101.000. 103.000, 105.000, hífen. Ao mesmo tempo em que os anciãos das grandes famílias brigavam pelo punho de piton enrolado, dentro da sala privada número 4, o gordo Fu olhava respeitosamente para um velho que estava sentado no sofá dentro da sala. Este velho que estava vestido com vestes pretas e segurava uma bengala na mão direita era o velho patriarca da família Fu, assim como o avô do gordo Fu, Fu Lin Tian.
Fulintian tinha uma expressão séria no rosto enquanto olhava para o neto antes de perguntar. Você tem certeza de que Meng Xiao, aquela velha raposa, está aqui hoje? Fu Li olhou para seu avô e assentiu com a cabeça seriamente enquanto respondia. Tenho certeza, vovô. Quando o velho patriarca da família Meng chegou, os discípulos estacionados na entrada imediatamente me informaram sobre isso. Quando Fulintian ouviu isso, ele se levantou e bateu sua bengala no chão de madeira da sala privada enquanto xingava. Droga! Já que aquele velho também está aqui, não há dúvidas de que ele deve estar aqui pelo vinho também. Ao mesmo tempo, na sala privada número 6, uma conversa semelhante também estava acontecendo entre Meng Sheng e seu próprio avô, quando a voz de Lan Jingjing mais uma vez soou nos ouvidos de todos quando ela disse: Parabéns ao convidado na sala privada número 11 por obter o punho de piton enrolado. Então, o Pavilhão do Tesouro enviou alguém para entregar a habilidade marcial de grau amarelo médio, bem como receber seu pagamento por ela, antes que um ancião de túnica prateada que estava carregando cuidadosamente um barril de madeira aparecesse no topo do palco principal. Todo o salão de leilões estava tão silencioso que até a respiração de uma pessoa podia ser ouvida, enquanto todos observavam Ma Tengfei colocar o barril de madeira no meio do palco principal. Pessoas como Fulintian e Meng Xiao já haviam se levantado enquanto esperavam ansiosamente para ver o conteúdo dentro do barril. Lan Jingjing sorriu levemente enquanto dizia: Honrados convidados do nosso Pavilhão do Tesouro, finalmente chegou a hora do final do leilão de hoje. Enquanto sua voz sumia, as mãos de Ma Tengfei removeram lentamente a tampa do barril, e uma fragrância inebriante começou a se espalhar pelos assentos externos do salão de leilões. A multidão explodiu em alvoroço enquanto os discípulos nos assentos externos já começavam a ficar bêbados apenas com o cheiro do vinho. O que é esse vinho? Como ele é tão perfumado! Eu nunca senti nada parecido antes. Isso, só o cheiro desse vinho é 100 vezes, não, 1000 vezes maior do que o melhor vinho da nossa seita, o vinho da fragrância mística. Apóstrofo. Ah, isso pode ser verdade, no entanto, o sabor deste vinho pode não ser tão bom quanto seu cheiro. Lan Jingjing então selou a tampa do barril de volta enquanto começava a explicar. Este é o item final do leilão de hoje, o vinho misterioso. Este vinho foi criado por um misterioso alquimista sênior, que fundiu muitas ervas preciosas antes de fermentar o vinho por 100 anos. Tanto o sabor do vinho quanto seus efeitos foram todos verificados pelo alquimista sênior do nosso Treasure Pavilion. Ela então apontou para Ma Tengfei, que acenou com a cabeça enquanto dizia: Este é definitivamente o melhor vinho que nosso Pavilhão do Tesouro já viu. Posso garantir pessoalmente que, não só o sabor do vinho é incomparável com qualquer outro vinho que já provei, mas até mesmo minha base de cultivo melhorou um pouco depois de provar este vinho. O que, desta vez, não foram apenas as pessoas nos assentos externos que ficaram chocadas, mas até mesmo os anciãos dentro das salas privadas ficaram estupefatos. Embora a mensagem do Pavilhão do Tesouro tenha dito que o vinho misterioso poderia melhorar o cultivo de alguém, todos presumiram que os efeitos seriam inexistentes para especialistas de nível celestial. E ainda assim um especialista de nível 6 do céu tinha acabado de dizer que este vinho havia melhorado sua base de cultivo. O que isso significava? Para pessoas como Meng Xiao e Fulintian que estavam presas no mesmo reino por muitos anos, até mesmo o menor aumento em seu cultivo poderia provar ser seu fator de avanço. Um grande alvoroço então irrompeu mais uma vez no salão de leilões, pois até mesmo as pessoas das salas privadas agora não conseguiam ficar paradas enquanto todos esperavam o início dos lances. Lan Jingjing sabia que a multidão não poderia ficar quieta por mais tempo, então ela finalmente falou. O veterano que está vendendo este vinho disse ao nosso pavilhão que não está interessado em pontos de seita. Ele declarou que o vinho deve ser comprado usando pedras espirituais. Nosso Pavilhão do Tesouro decidiu que o lance inicial seria de 1000 pedras espirituais, enquanto cada incremento deve ser pelo menos 50 pedras espirituais maior que o último lance. Fim do capítulo.
Capítulo 110 Guerra de Lances. Shunlong sorriu ironicamente para o preço inicial que o Pavilhão do Tesouro havia estabelecido para seu vinho. Mestre, tenho certeza de que eles estão intencionalmente tentando reduzir o preço do vinho para que possam obtê-lo mais barato também. Com aquele sorriso zombeteiro ainda em seu rosto, Shunlong respondeu. Talvez se eu tivesse colocado os 2 barris em leilão, isso poderia funcionar. Mas agora, não há chance desse truque barato causar qualquer onda hoje. Há apenas um barril, e quem quiser o obterá. Se o Pavilhão do Tesouro acha que isso pode fazer algum mal hoje, então eles realmente são um bando de idiotas. Quando as pessoas nos assentos externos ouviram que o vinho seria vendido por pedras espirituais, ficaram atordoadas, pois esperavam que tudo em um leilão de seita pudesse ser comprado com pontos de seita. No entanto, os anciãos nas salas privadas foram informados de antemão, então todos eles trouxeram grandes quantidades de pedras espirituais com eles, quando a guerra de lances começou. 1.100 pedras espirituais. 1.100. Hahaha, Lunil, você está sonhando. 1.500 pedras espirituais. 1.800. 2.000. O preço do vinho estava subindo a uma taxa alarmante, mas Shunlong ainda estava casualmente bebendo seu vinho enquanto apreciava o show. Little Black tinha quase terminado seu barril de vinho agora, e olhando para o relaxado Shunlong, ele perguntou. Mestre, você tem certeza de que quer desafiar aquele Fu-Peizi em 3 dias a partir de agora? Por que não lutar com ele depois que ficar um pouco mais forte? Ainda temos 3 meses até que este Reino Vermilion abra, então mesmo que você decida lutar com ele perto do fim dos 3 meses, ainda haverá muito tempo. Shunlong, no entanto, balançou a cabeça para a pergunta do pequeno Black enquanto dizia. Eu também teria preferido ficar em reclusão depois do leilão de hoje, mas isso pode criar problemas no futuro. Shunlong viu que o pequeno Black não entendeu o que ele quis dizer, então ele continuou explicando. O verdadeiro problema está nas regras da arena. Apenas aqueles classificados de 101 a 200 podem desafiar as 100 melhores pessoas na arena. Se eu entrar em reclusão enquanto ainda estiver classificado em 93º, não há dúvida de que receberei muitos desafios e terei que aceitar todos eles ou perder minha classificação. Oh! Pequeno Black assentiu com a cabeça enquanto dizia. Mas o pior que pode acontecer é o mestre cair abaixo das 100 melhores classificações, certo? O mestre definitivamente será capaz de recuperar um lugar no top 100 depois de sair da reclusão. Shunlong sorriu depois de ouvir as palavras do pequeno Black e disse. As regras da arena afirmam que alguém pode recusar um desafio se já tiver lutado naquele dia. Mesmo que eu seja forte o suficiente para reivindicar uma vaga no top 100, se as pessoas abusarem dessa regra perto dos últimos dias da seleção e eu acabar sendo incapaz de desafiar com sucesso alguém no top 100, então eu ainda serei aquele que perderá. Little Black parecia ter acabado de perceber que tal brecha existia nas regras da arena. No entanto, isso não respondeu a todas as suas perguntas, então ele continuou. Mas ainda assim, como isso vai ajudar se o mestre desafiar Fu-Peizi? Os 20 últimos dos 100 ranks são o alvo mais fácil, para as pessoas que pretendem chegar ao top 100 e entrar no Reino Vermilion. Mas a luta pelas últimas posições do top 100 também será muito mais sangrenta por causa disso, enquanto alguém classificado no top 20 não receberá nem 1/5 dos desafios que os últimos colocados receberão. A compreensão finalmente surgiu no rosto do dragão negro quando ele perguntou. Então o mestre quer entrar no top 20 para evitar a maioria dos desafios e ainda garantir sua classificação. Shunlong sorriu enquanto balançava a cabeça e disse. Isso, e para dar uma lição a Fu-Peizi. Já que ele ousou me desafiar só para me dar uma lição, já era hora de eu derrubá-lo do seu pedestal. Enquanto Shunlong e o pequeno Black conversavam, o salão de leilões se transformou em um campo de batalha de lances, pois o preço do vinho de Shunlong já havia atingido 24.000 pedras espirituais. 24.500.
A voz de Fu Lingtian soou da sala privada número 4 enquanto ele olhava para Meng Xiao dentro da sala privada número 6. 25.000. Velho merda Fu, pare de brigar comigo por esse vinho. Você está preso na 9ª posição do grau celestial há 400 anos, não importa o quão milagroso o vinho seja, ele não vai te ajudar a avançar para o reino do espírito. 26.000. Seu velho merda Meng, fale comigo de novo depois que você atingir o pico do grau celestial. Este vinho é meu. 27.000. O preço do vinho tinha atingido um número tão grande, que apenas os velhos patriarcas das famílias Fu e Meng ainda ousavam competir entre si por ele. Os escalões mais altos do pavilhão do tesouro, que estavam assistindo à guerra de lances, sentiram uma dor no coração ao ver o preço do vinho subir sem parar. Mesmo se eles subtraíssem os 5% que seu pavilhão recebeu como pagamento, o preço ainda era muito mais alto do que suas estimativas originais. 30.000. Meng Xiao, você ainda vai brigar comigo por isso? Rangendo os dentes, Meng Xiao gritou. 31.000. Não seja um velhote louco. Isso é quase o preço de 2 ervas medicinais de nível 4. Até você deve sentir a dor depois de perder tantas pedras espirituais de uma vez. 32.000. Fu Lingtian gritou com um olhar determinado nos olhos. Os joelhos do Férifu agora tremiam enquanto ele observava seu avô. Meng Xiao explodiu de raiva depois de ouvir a voz de Fu Lingtian novamente. 32.000 pedras espirituais era uma quantia enorme até mesmo para o velho patriarca da família Meng. Seu velhote louco, ótimo. Já que um barril de vinho já apareceu, não acredito que outro não apareça novamente no futuro. Com isso, Meng Xiao finalmente decidiu parar de dar lances, permitindo que Fu Lingtian finalmente respirasse aliviado. Dentro de seu quarto privado, os olhos de Shunlong brilhavam intensamente enquanto ele pensava nas mais de 60.000 pedras espirituais que entrariam em seu bolso em breve. Mal haviam se passado 10 minutos, quando Ma Tengfei e Yinxing chegaram ao quarto privado. Fim do capítulo.